Eu tenho certeza que a pauta de hoje você vai adorar. É sobre chá. E eu lembro que quando eu fiz o meu TCC na minha pós-graduação de fitoterapia, eu fiz justamente sobre chás e eu descobri que a população adora um chazinho. Então, o tema de hoje é sobre chás. E eu não poderia ter deixado de convidar uma pessoa maravilhosa que foi meu professor justamente no curso de pós-graduação em fitoterapia, o professor Adalto dos Santos, que é especialista em fitoterapia, foi o professor convidado do curso de pós-graduação em nutrição e fitoterapia lá na Unixul VP, que foi onde eu tive o prazer de conhecê-lo, é coordenador do curso de pós e coordenador do curso de pós-graduação de plantas medicinais da FACES IBE, que é o nosso grande convidado de hoje. Adalto, que prazer de tê-lo hoje aqui conosco e apresentá-lo aos nossos telespectadores do Mais Saúde aqui na TV Canção Nova, porque lá na rádio você já foi, né? Já. Eu fico muito contente pelo convite e agradeço. Então, hoje nós vamos falar de um tema que nossa população adora. Como o povo gosta de um chazinho, não? Ah, gosta. De onde Tá vem? cultivando cada vez mais. Pois é, mas Adalto, de onde vem essa história de chás? É antiga, né? Sim, na realidade, o uso do chá vem desde a China, né? Da época milenar chinesa. Eles que começaram com essa história de chazinho? Sim, isso foi mais comum lá. Tá? Agora no Brasil está se fazendo um uso melhor. E também, se a gente for pensar, o café não deixa de ser uma origem do chá, né? Verdade. O café também vem de origem do chá. É que a gente não pensa no café como chá. Verdade. Mas ele não deixa de ser uma preparação, igual você faz a preparação do chá. E, enfim, a gente, na verdade, veio mais como uma bebida, num intuito de bebida, mais do que um uso medicinal, ou começou como um uso medicinal. Como que é a história do chá, Adalto? Então, na realidade, ele começa como um uso... No Brasil, ele começou mesmo como uso medicinal, porque daí ele vem da época dos indígenas que faziam o uso das fusões para tratar seus filhos, para tratar as mulheres. Então, o uso do chá, na realidade, ele começa com o uso medicinal. Depois você tem várias histórias, você passa pela Inglaterra, onde você tem o uso do chá como uma forma social, de grandes encontros, isso, aquelas coisas mais requintadas. Mas aqui, no Brasil, começou com o uso medicinal. Mas sabe que nós temos, assim, participações aqui no programa Mais Saúde. Vamos ver? Vamos. Que tipo de chá vocês recomendariam para problemas de estresse? Estresse, hein? A pergunta começou bem, né? É ótimo. Também, né, dependendo da região que ela tiver, na realidade, assim, o estresse ele tem que ser diagnosticado. Se você tem um estresse com ansiedade ou se você tem um estresse com uma leve depressão. Aí você tem chás diferentes. Quer dizer, gente, não basta estresse, tem vários tipos de estresse. Sim. Então, direciona a resposta. Vamos direcionar para o estresse, aquele estresse com agitação, aquele estresse que dá mais ansiedade. Né? Para os estresses com ansiedade, o ideal é você fazer o uso do chá, por exemplo, de camomila. Você pode fazer a mistura de um chá de camomila junto com um chá de passiflora. Tá? Pode fazer o uso da melissa, a Melissa officinalis, que é um chá excelente. Aí você pergunta, pode ser tomado durante o dia? Pode, porque os chás para ansiedades, eles são para ansiedade, não são soníferos. Essa que é a diferença. Então, se você está num estresse nervoso, que é o mais comum, o ideal é você fazer o uso dos chás ansiolíticos. Perfeito. E para o outro tipo de chá, para o outro tipo de estresse? Para aquele estresse que deixa a pessoa mais prostrada, aí a gente pode apelar para o uso do chá de alecrim. Pode usar o chá de alecrim. Alecrim é tudo de bom, né? Eu lembro que quando a gente estava fazendo a pós, todo mundo tinha uma plantinha, né? Adivinha a plantinha da Gisela? Alecrim. Agora, nós também perguntamos, né? Porque todo mundo tem um chazinho de preferência. Vamos dar uma olhadinha? O que a população respondeu? Vamos lá. Tipo de chá? Eu utilizo sempre chás, porque eu confio muito na medicina caseira. Então eu uso muito como calmante, para insônia, ou às vezes para problema de gastrite, né? Má digestão. Então eu confio muito em chá. Utilizo. Eu sou uma que todo dia consumo chá.
Eu tomo chá. A minha mãe era de origem italiana e ela sempre gostou muito de chá, porque tem toda essa coisa de você cuidar da saúde mais com coisa natural, né? Eu sempre tomei chá e agora eu estou muito fascinada pelo chá verde, chá branco, né? Chá de lixa, esse é moda agora, né? Tomo noz moscada, para pressão no meu olho quando ela está alta, minha pressão mesmo, que eu sou hipertensa, eu sinto a dormência, eu tomo de imediato, melhoro. E tomo também camomila para os nervos, quando eu estou sem dormir, eu gosto de tomar camomila. Folha de laranja junto com a camomila, ou erva doce com camomila, qualquer um com camomila. Tomo o chá do boldo com a noz moscada, que serve para má digestão. Sempre tomo ele. Uma delícia, né? Eu acho assim, vendo uma como o delícia a povo já nossa tá? povo, né? A sabedoria, né? Sabedoria popular, isso já diz Pois é, tudo. pois é. Então, mas é realmente interessante, né? Quando eu fiz, como eu estava te falando, né, no início do programa, eu fiz o meu TCC e fiz uma enquete com a população através do Twitter. Então, eu perguntei justamente se as pessoas faziam uso de chá, para que e qual chá. E realmente confirmou, a população toma sim, e toma chá, quer dizer, eles de fato tomam, e os chás que eles elencaram estavam corretos dentro do que eles tomavam. Eles tomavam... Seja, a indicação terapêutica dele estava correta. Exatamente, com o que o povo estava fazendo uso. Exatamente, estavam fazendo uso, quer dizer, o chazinho da vovó funciona. Funciona e funciona muito bem. E funciona bem. E, Adalto, o que fez você ir para a fitoterapia? Essa pergunta foi boa. Foi. Na realidade, a fitoterapia, ela é uma Você paixão. é farmacêutico? Porque, Sim. gente, o professor Adalto, ele foi estudar farmácia. Gente, é uma das faculdades mais difíceis. Eu fico encantada, mas é muita bioquímica. Tem que entender muito de fisiopatologia, fisiologia. É complicado. É bastante complicado. É uma faculdade que exige muito de você. Você tem que saber, desde quando a medicação entra, o caminho que ela vai fazer e como ela vai agir no organismo e depois como é que esse organismo vai eliminar. Exato. Então, dentro desse... E todas as doenças. Todas. Então, dentro desse paraíso que é a faculdade de farmácia, né? Porque paraíso só depois que a gente sai, tá? Dentro desse paraíso que é a faculdade, eu tive as matérias que é a farmacognosia, né? E farmacognosia é o berço da farmacologia. Todas as plantas, todos os medicamentos de origem química sempre tem uma parte dele que saiu da natureza. Aí começou a minha paixão pela fitoterapia. Aí logo depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer o curso de homeopatia e em seguida já comecei junto o de fitoterapia. Então quando eu terminei os dois cursos. E fitoterapia sempre me acompanhou, porque dentro da farmácia a gente trabalha. Você, quando está dentro de uma farmácia com laboratório ou dentro da indústria, você é obrigado a estudar mais a fundo as plantas medicinais quando você quer fazer a divulgação para a classe médica, quando você quer fazer a divulgação comercial. Então, isso foi nascendo essa paixão pela fitoterapia. Porque antes de se descobrir, de se desenvolver uma droga química, você descobre essa, entre aspas, dentro da natureza, né? Exatamente. Porque senão nem teria depois a remédio para todo mundo, né? Exatamente. Na realidade, a química em si, ela vai até a natureza e tenta fazer um protótipo, ou seja, uma cópia dos elementos químicos que a gente acha na natureza para ela reproduzir isso em grande escala. E além de tudo está na Bíblia, né? Sim. Porque o Deus fez a inteligência dos médicos e que toda a natureza, né? A farmácia está na natureza também, né? Exatamente. Deus fez os remédios também, né? Mas temos mais um VT, Adalto, vamos dar uma olhadinha. Eu de saber qual chá é bom para insônia. Insônia. Ai, o mal dos... Eu não acho... Sabe o que eu acho? Eu acho que nós vivemos numa sociedade privada de sono, mais do que até, né, insônia, né? Então, a insônia, ela é uma patologia razoavelmente séria. Então, primeiro tem que ver o grau dessa insônia. Então, ela é algo que, assim,
A fitoterapia ajuda, muitos casos ela resolve, mas tem casos que a gente tem que ser sincero que não resolve, porque daí tem algo muito mais além. Tá? As medicações para insônia são medicações muito fortes. Então, normalmente, como a gente trabalha com a insônia? Você vai ter que começar num período muito antes do que você deseja dormir, você começa a informar seu organismo que ele precisa desligar. Perfeito. Então, você vai fazendo o consumo dos chás ansiolíticos, com uma antecedência do que você quer ser levado ao sono, ser induzido ao sono. Quanto tempo, Adalto? O ideal é você começar a fazer isso de 3 a 4 horas antes. Tudo bem. Então, Então, vamos se eu imaginar vou... dormir às 10 horas, 6 horas da tarde, 6 você já horas tem da que começar a tarde. tomar o seu chá de camomila, alternando com o seu chá de melissa, depois você faz o seu chazinho de passiflora, ou, dependendo, você pode fazer a mistura. Né? Se torna meio que um ritual, mas um ritual sem estresse. Sim. Por quê? Quem tem insônia, normalmente, já começa a cultivar ela com antecedência. Bem, eu não vou dormir, eu não vou conseguir dormir. Ele não faz o ritual contrário. Exato. Então, quando a gente fala que ele tem que tomar o chá antes, você fala assim, nossa, mas ninguém vai aguentar ficar tomando. Mas você aguenta ficar falando para você que você não vai dormir. Exato. Entendeu? Então, é a mesma coisa de você fazer o trabalho ao contrário. Exato. Daquele que você já faz na sua própria cabeça. Então, fez o chá, vai tomando, porque você tem que desacelerar. Além do mais, né, Adalto, fazer a higiene do sono, não ficar no computador, Exatamente. né? Daí você tem que sair da frente do computador, você tem que sair da frente da televisão. Exato. Você tem que formar um ambiente um pouco mais tranquilo para você conseguir pegar no sono. Gente, lembra do capítulo que está lá no livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que eu começo o livro falando que emagrecer tem que dormir, né? E tá lá, né? O primeiro capítulo é nutrição e sono. Então tem lá higiene do sono, dá uma lidinha, uma revisada daquele capítulo que vai Faz relembrar, muito. tomando chazinho, que, aliás, no segundo bloco, né? Lembrando, nós vamos fazer um ritualzinho, né, Adalto? O professor Adalto trouxe um ritualzinho para nós fazermos a gente fala chá, mas não são chá, são infusões, né? Nós vamos explicar. A gente fala chá para tudo, mas existe uma diferença. Aliás, chá é a palavra usada para o chá verde, né, Adalto? Na realidade também o chá é uma palavra popular. Isso. Hoje até já saiu novas regulamentações sobre isso, né? Então o chá é uma palavra popular que você pode fazer uso. Você tem 2 formas de preparar o chá. Aquele chá que você prepara ele por decocção e você prepara por infusão. Mas o chá é sempre o resultado dessa fervura entre a água e a planta. E isso é para o nosso próximo bloco, que já vai encerrando aqui. E eu convido a você, não saia, porque vai valer a pena, não desligue. Estamos voltando daqui 2 minutinhos. Aguardo você.